Você se sente preso, cansado de lutar contra os mesmos pecados, as mesmas tentações, as mesmas fraquezas? Você já se perguntou se é realmente possível viver uma vida de vitória, de liberdade, de santidade, aqui e agora? Ou será que o pecado é uma prisão da qual não há escapatória nesta vida? John Wesley, o homem que pregou com fogo e viu milhares de vidas serem radicalmente transformadas, tinha uma resposta clara para essa questão. Ele não tolerava desculpas para uma vida de derrota. Hoje prepare-se para ser desafiado, para que as correntes do pecado sejam quebradas, porque Wesley vai revelar o segredo bíblico para vencer o pecado hoje. Amados irmãos, uma das maiores mentiras que o diabo e a carne sussurram em seus ouvidos é esta: você é impotente diante do pecado. É impossível viver em santidade plena nesta vida. Sempre haverá um pecado dominante, uma fraqueza que te arrasta. Eu lhes digo, isso é uma afronta ao Evangelho de Cristo. Essa teologia preguiçosa, que aceita a derrota como inevitável, anula o poder da cruz e faz da ressurreição de Cristo um evento sem impacto real em sua vida diária. John Wesley e a própria Palavra de Deus nos ensinam que o Evangelho não é apenas sobre o perdão dos pecados passados, mas sobre o poder para vencer o pecado presente e futuro. Se você crê que está fadado a pecar, então você já se rendeu antes mesmo de lutar. A fé que não espera a vitória sobre o pecado não é a fé que a Bíblia descreve. É uma fé morta que se contenta com a mediocridade e anula a promessa de libertação. Chega de viver uma vida de derrota. A cruz de Cristo não foi um ato de resignação, mas um grito de vitória sobre o pecado. Acredite no que o Evangelho promete e no que a cruz já conquistou. A palavra de Deus é clara e inegável. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa frase está em Romanos capítulo 6, versículo 14. Entenda bem, isso não é uma sugestão, é uma proclamação divina. Se você está em Cristo, o pecado perdeu o trono da sua vida. Ele pode até te tentar, pode te assediar, mas não tem mais o direito de te escravizar. John Wesley pregava com fervor que a graça de Deus é um poder ativo. Ele opera em nós, nos capacitando a dizer não ao pecado e sim à justiça. Essa é a essência da santidade. Não é uma luta solitária. É uma batalha em que o Espírito Santo luta ao seu lado e dentro de você, garantindo a vitória para quem se rende a Ele. Ter domínio sobre o pecado não significa a ausência de tentação, mas sim o poder de escolha. Antes de Cristo você era escravo, obrigado a pecar. Agora você é livre. A tentação ainda pode bater à porta, mas você tem o poder de não abrir. A santidade é a sua decisão de exercer essa liberdade e de não se submeter mais à vontade do seu antigo mestre. Então, qual é o segredo para vencer o pecado hoje? O segredo, meus irmãos, é a entrega total e incondicional a Jesus Cristo. Não uma entrega parcial. Não é guardar uma área secreta do seu coração para o pecado. É a crucificação do eu, a rendição completa da sua vontade, dos seus desejos, dos seus planos, aos pés do Mestre. Wesley nos ensinava que a santidade começa quando você declara: Senhor, não há nada em mim que eu não queira que tu tenhas. Não há pecado que eu não queira abandonar. Não há desejo que eu não queira submeter à tua vontade. É a decisão radical de parar, de negociar com o pecado e de confiar plenamente no poder de Cristo para te limpar e te sustentar. É morrer para o pecado e viver para a justiça. A negociação com o pecado é a arma mais sutil do inimigo. É quando você diz a si mesmo que esse pecado é pequeno, não faz mal, Deus vai me entender. Mas a Bíblia diz que o menor pecado é uma traição contra um Deus santo. Pare de negociar. O preço da santidade é a entrega de todo o seu ser, sem reservas, sem desculpas, sem meias medidas. A entrega total se manifesta no arrependimento genuíno e na ação imediata. O arrependimento que Wesley pregava não é um sentimento de remorso passageiro. É um abandono radical do pecado e uma virada completa para Deus.
Se você está apegado a algum pecado, se há áreas da sua vida que você não quer largar, você ainda não se arrependeu de verdade. Para vencer o pecado hoje, você precisa identificá-lo, confessá-lo e abandoná-lo agora. Não amanhã, não na próxima semana, mas neste exato momento. Destrua os ídolos que você tem em seu coração. Rompa com as práticas que te afastam de Deus. Fuja das situações que te levam ao pecado. A santidade é uma decisão diária, momento a momento, de escolher a Cristo acima de tudo. O arrependimento genuíno é a diferença entre uma religião vazia e uma fé viva. O remorso apenas te deixa culpado, mas o arrependimento te leva à mudança. É o sim radical que você dá a Deus, virando as costas para o passado e correndo para a nova vida que Cristo te oferece. A santidade não é mágica, é uma disciplina constante. Uma vez que você decide pela entrega total e pelo arrependimento, você deve fortalecer sua vontade em Cristo através dos meios da graça que Deus nos deu. Isso inclui, primeiro, a palavra de Deus. Alimente-se dela diariamente. Ela é a sua espada contra o pecado, como nos ensina Efésios 6, verso 17. Segundo, a oração fervorosa. Busque a Deus sem cessar. A oração é a sua fonte de poder e comunhão. Terceiro, a comunhão cristã. Não ande sozinho. A prestação de contas e o encorajamento mútuo são vitais. E, por fim, o jejum. Ele disciplina a carne e eleva o espírito. Wesley era um mestre na disciplina espiritual. Ele sabia que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Disciplinar-se é treinar-se para viver sob o domínio do espírito e não mais sob o domínio do pecado. Lembre-se, você não está sozinho nesta guerra contra o pecado. O Espírito Santo é o seu capacitador, o seu ajudador, o poder de Deus que habita em você. Ele te convence do pecado, te dá força para resistir à tentação e te capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Não tente lutar contra o pecado com as suas próprias forças. Você fracassará miseravelmente. Submeta-se ao Espírito Santo. Ouça a sua voz. Obedeça aos seus impulsos. Deixe que ele te encha e te controle. Quando você vive cheio do Espírito, a carne não terá mais poder sobre você, como nos diz Gálatas 5, verso 16. Este é o poder do Evangelho, a força viva que te sustenta na santidade, que te dá a vitória hoje. E qual é o resultado dessa entrega, desse arrependimento, dessa disciplina, dessa dependência do Espírito? É uma vida de paz inefável, de propósito divino, de alegria duradoura e de verdadeira liberdade. É a comunhão íntima com Deus sem as barreiras do pecado. É a certeza de que você está vivendo para a glória daquele que te salvou. A santidade real não é um fardo, é a verdadeira libertação. É o caminho para experimentar o céu na terra, para ser um canal do poder de Deus, para impactar o mundo ao seu redor com a luz de Cristo. É o verdadeiro significado de ser um seguidor de Jesus. Então, eu pergunto novamente, você é santo? Você está cansado de desculpas, de derrotas, de uma fé superficial? Você anseia pela vitória, pela pureza, pela verdadeira liberdade em Cristo? O segredo foi revelado. Entrega total, arrependimento imediato, disciplina e dependência do Espírito. A escolha é sua agora. Você vai continuar a arrastar as correntes do pecado ou vai se levantar em nome de Jesus e clamar pela vitória que Ele já conquistou para você? John Wesley nos mostrou que a santidade não é uma utopia, mas uma realidade para o crente que se entrega. Você ouviu o segredo. A vitória sobre o pecado é possível e ela começa com sua decisão hoje. Comente agora. Eu escolho a santidade e a vitória hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra o pecado e precisa deste segredo libertador. Deixe seu like se este sermão acendeu o fogo da santidade em seu coração e te deu esperança. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para não perder mais mensagens poderosas de grandes pregadores que te desafiarão a viver um cristianismo autêntico e vitorioso.